seja convertido, transformado e ganhe um novo significado, tanto para nós quanto para as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós passamos. A cabeça do corpo, né? Cristo é a cabeça da igreja. Pensando que a igreja é o corpo de Cristo, é importante saber que somente ele é a cabeça. Ou seja, somente Jesus é a cabeça. Somente é por Jesus que nós nos guiamos. Nós nos movimentamos por aquilo que o Senhor estabeleceu. Está escrito lá na palavra, como Jesus mesmo disse, é necessário entender que sem ele nada podemos fazer. Está lá em João 15:5. Sem o Senhor nada podemos fazer. Imagina, o que seríamos sem Jesus na igreja? Um ajuntamento de pessoas sem propósito, sem missão, sem discernimento, às vezes até se engalfinhando, né? Com Jesus, ele mostra a missão da igreja, ele aponta a direção que nós devemos seguir. Então, somente Cristo por causa disso, somente ele é o nosso líder supremo. Temos vivido tempos em que muitas coisas são relativas. Com a internet, podemos ouvir canções, podcasts, todos os tipos de vídeos, vlogs, os mais diversos conteúdos do meio evangélico. Mas temos que ter muito cuidado e filtrar através da palavra e através dos conhecimentos que nós temos de base, de princípios, as informações que não batem com os fundamentos da nossa fé. Há algumas reflexões evangélicas que nos levam a relativizar a centralidade de Cristo, como se existissem outros caminhos ou atalhos que nos levem a Deus. Há ainda algumas tendências que desfazem a importância de se congregar em uma igreja como parte do corpo de Cristo. Essa tendência tem produzido pessoas que se declaram cristãs, porém sem igreja. Em relação a essas reflexões, a tendências, precisamos ter muito cuidado. Por que uma pessoa, o que leva uma pessoa a querer ser cristã e não ter uma igreja? Muito provavelmente são as raízes de rejeição, as raízes de amargura, as feridas, alguma coisa que ela acha. Por que ela acha que ela não precisa da igreja? Se a palavra do Senhor diz que nós devíamos nos congregar, nos unir e andar em propósito com Cristo. Por quê? É um assunto para se debater muito forte, muito grandemente. Muitas pessoas têm essa aversão, talvez porque sofreram algum trauma, alguma coisa aconteceu dentro da igreja e elas hoje não conseguem, elas se dizem cristãs, mas não querem conviver, não querem sarar as feridas, não querem perdoar o próximo, que é um dos princípios que nós temos, não querem ser tolerantes com o irmão, que às vezes não concorda com aquilo que nós falamos. Mas, cara, se a gente estiver baseado nos princípios do Senhor, não tem essa. O irmão não concorda, mas eu estou baseada no Senhor, eu estou baseada no princípio, eu estou baseada na palavra. E nela eu me largo, entendeu? Então, você não tem que ficar preocupado. Ah, não, eles acham isso, eles acham aquilo. Azar do que eles acham. Nós somos livres, Cristo nos libertou. E para recarregar a bateria agora, ó, é claro que o fato de estar na igreja não significa que a pessoa esteja salva. Mas ser participante do corpo de Cristo é essencial para vivenciar Cristo como cabeça. Somente Ele pode salvar, somente Ele nos liga ao Pai. Somente Ele perdoa pecados, somente Ele é mediador da reconciliação da humanidade com Deus. É por causa dele, cada pessoa nascida em Cristo é revestida de Cristo, tem livre acesso ao Pai. É um sacerdote em si mesma, por meio da obra redentora do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor.
O princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, dentro do solus Christus, derruba várias barreiras no que diz respeito ao ministério cristão. Existem pessoas que ainda não compreenderam isso, achando que mulheres, crianças, adolescentes, pessoas pobres ou pouco instruídas, pessoas de etnia ou culturas diferentes não podem servir a Deus em determinadas posições. Todas as pessoas se tornam herdeiras da promessa em Cristo, somente nele. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Gente, isso é lindo demais. Então, não vou me cansar de dizer que isso é lindo demais. Sou apaixonada. Então, fala aí agora, galera. Você percebe que ainda existem pessoas que dependem da mediação de outras pessoas para caminharem na fé? Como mudar esse quadro? Você acha que ainda existem pessoas que dependem da aprovação de outras pessoas para caminharem na fé? O que vocês acham disso? Na prática, com a ajuda do professor ou professora, caso eu, busque saber mais da biografia e reflexão das mulheres da Reforma. Poucas pessoas sabem que algumas mulheres foram importantes na continuidade da Reforma Protestante, por meio dos seus testemunhos, principalmente no que diz respeito ao solus Christus, pois afeta diretamente as mulheres, porque muitas pessoas elas querem dizer que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode servir Deus, você não pode falar da palavra do Senhor porque você é negro, porque você é mulher, porque você é criança, porque você é adolescente, porque não existe nada disso. A palavra é bem clara. Todos nós somos sacerdotes do Senhor para levar a verdadeira revelação de Cristo. É claro que se nós estivermos propagando coisas que estão em desacordo com a Bíblia, nós devemos ser repreendidos, devemos sim entender melhor da palavra para poder levar. Que se a gente estiver falando algo que estiver indo em desacordo com o que diz a palavra, as pessoas podem simplesmente não concordar com a gente, mas se você provar na palavra, se você provar na autoridade que Deus te dá como servo e filho do Senhor, que aquilo é um princípio, Deus estabeleceu antes da criação do mundo, então você vai entender que somente Cristo no reino da glória é que tem esse poder de dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. E aí nessa parte aqui, na prática, eu vou deixar em aberto para quem quiser depois conversar comigo sobre essa questão na prática. Tem alguns testemunhos de mulheres. A esposa de Martim Lutero é uma dessas mulheres. Quer ver? Tem mais mulheres aqui que são importantes. Catarina von Bora foi uma mulher muito importante. Argula von Grumbach. Catarina Schutzel. São exemplos de mulheres que fizeram uma transformação muito grande nesse entendimento da igreja. Algumas igrejas, dizem que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode pregar, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Enfim, cada um se submete àquilo que quer. Mas a gente tem que se submeter verdadeiramente a Jesus e não ao que os outros pensam, e sim aos princípios do Senhor. Agora eu vou colocar aqui a última parte, desse estudo que diz assim: para pensar e postar. Quem quiser postar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está lá em Romanos 11:36. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, que vocês possam se revestir de Cristo na essência de vocês e que o Senhor venha transformar o coração de cada um e que o Senhor continue a obra que Ele começou em cada um, porque essa é uma promessa. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la.
E eu creio que nós somos mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus e bom dia.